Ainda algemado no topo da loja de departamentos em Atlanta, Merle começa a delirar. Sozinho e desesperado, ele murmura para si mesmo enquanto tenta encontrar uma maneira de escapar. Quando os caminhantes se aproximam da porta, o pânico toma conta. Ele vê a caixa de ferramentas deixada por Dali e, num último esforço, tenta puxá-la com o cinto. Enquanto isso, Morales e o grupo voltam para o acampamento. Durante o trajeto, ele confessa a Rick que se sente mal por terem deixado Merle para trás, ainda que poucos se importem com ele, exceto, talvez, seu irmão, Daryl Dixon. No acampamento, Lori corta o cabelo de Cal, enquanto Shane promete ensinar o garoto a caçar rãs. O clima tranquilo é quebrado pela chegada repentina de Glenn, que retorna de Atlanta. Sua entrada chamativa incomoda Dee e Shane, que reclamam que ele pode ter chamado atenção para a localização do grupo. A van trazendo sobreviventes chega logo depois. O reencontro entre Andrea e Amy é emocionante, assim como o de Morales com sua família. Lori, ao ver Glenn, abraça Cal, ainda sem saber que uma grande surpresa a espera. É então que Rick desce da van, emocionado, e ao ver Lori e Cal, corre até eles. O reencontro da família é marcado por lágrimas e um abraço apertado, deixando todos ao redor impactados, especialmente Shane. Mais tarde, ao redor da fogueira, Rick compartilha sua experiência de solidão e confusão após acordar no hospital. Lori explica que os médicos prometeram transferi-lo para Atlanta, mas isso nunca aconteceu. Com o tempo, ela aceitou que ele havia morrido. Rick compreende e agradece a Shane por ter protegido sua família. Enquanto isso, Ed Pelletier alimenta sua fogueira, ignorando os avisos de Shane sobre o perigo de um fogo muito alto. Irritado, Shane ordena que Ed apague as chamas, mas ele se recusa, tratando sua esposa Carol com desprezo. Dali questiona Rick sobre como contar a Daryl sobre Merle. Sentindo-se responsável, Rick decide que ele mesmo dará a notícia, acompanhado de T-Dog, que ainda se culpa por ter perdido a chave das algemas. T-Dog revela que, antes de fugir, garantiu que as portas estivessem trancadas, então Merle pode estar vivo. Na barraca, Rick observa Cal dormindo e depois se deita ao lado de Lori. Eles refletem sobre os erros do passado e a segunda chance que o destino lhes concedeu. Lori devolve a aliança de Rick, e os dois se reconectam intimamente. Do lado de fora, Shane, do alto do trailer, vigia a barraca, claramente abalado. Na manhã seguinte, Rick encontra roupas limpas e vê Carol lavando seu antigo uniforme. Perto dali, Glenn reclama que seu carro está sendo desmontado, mas Rick o tranquiliza, dizendo que podem conseguir outro depois. Lori se choca ao ouvir que Rick planeja voltar para buscar Merle, mas antes que possam discutir, são interrompidos pelos gritos de Cal. Cal está bem, mas o grupo encontra um zumbi devorando um servo cravado de flechas. Eles o atacam violentamente até que Dali o decapita com um machado. Ele alerta que nunca viram caminhantes ali antes, sugerindo que eles podem estar migrando por falta de comida na cidade. É nesse momento que Daryl sai da floresta e lamenta a perda do servo que caçava. Ao ver que a cabeça do zumbi ainda se move, ele dispara outra flecha e segue para o acampamento, ansioso para encontrar Merle. A notícia de que Merle foi deixado para trás gera revolta em Daryl. Furioso, ele saca uma faca, mas Rick e Shane o desarmam rapidamente. Rick explica que Merle foi deixado algemado, mas a porta foi trancada antes de partirem. Então há esperança de encontrá-lo vivo. Vestindo novamente seu uniforme de policial, Rick se prepara para voltar a Atlanta. Shane o alerta sobre o risco, mas Rick argumenta que precisam das armas que deixou na cidade. Além disso, ele precisa recuperar seu walkie-talkie para avisar Morgan que Atlanta não é segura. Com a ajuda de Daryl, Glenn e T-Dog, Rick parte para a perigosa missão, prometendo a Cal que voltará. No acampamento, Lori se preocupa, mas Cal acredita que nada pode matar seu pai. Enquanto isso, Rick e seu grupo chegam a Atlanta. Eles estacionam e entram discretamente na cidade.
Enquanto isso, no acampamento, Lori percebe a ausência de Cal e Dahlia avisa que ele está no lago com Shane. Lá, Shane e Cal tentam pegar Hans, e Shane acaba caindo na água, fazendo o garoto rir. As mulheres do grupo lavam roupas e conversam sobre as coisas que sentem falta. Amy fala sobre seu computador e celular. Jackie menciona sua cafeteira. Carol sonha com uma máquina de lavar. E Andrea, em tom provocativo, revela que sente falta do seu vibrador. O comentário gera risadas, até que Ed aparece e começa a criticar a forma como lavam as roupas. Andrea, irritada, o confronta, mas ele responde com ameaças e agressividade, chegando a bater em Carol. A cena brutal é interrompida por Shane, que, furioso, derruba Ed no chão e o espanca violentamente. As mulheres assistem horrorizadas, enquanto Carol tenta intervir. Shane avisa que, se Ed tocar em sua esposa ou em qualquer outra pessoa do grupo novamente, ele não terá piedade da próxima vez. Em Atlanta, Rick e os outros finalmente chegam ao telhado onde Merle foi deixado. O que encontram, porém, é aterrorizante. Algemas vazias, ferramentas espalhadas e, ao lado delas, a mão decepada de Merle. Daryl, desesperado, grita pelo irmão, sem saber se ele sobreviveu ou não. Andrea e Amy aproveitam um momento raro de tranquilidade enquanto pescam em um barco. As irmãs relembram o passado, destacando a diferença de 12 anos entre elas e compartilham a esperança de que a Flórida, onde seus pais moram, possa ter escapado dos piores impactos do apocalipse zumbi. Enquanto isso, Rick, Daryl, Glenn e T-Dog retornam ao centro de Atlanta em busca da bolsa de armas de Rick e de Merle, que ficou algemado no telhado da loja de departamentos. A culpa pesa sobre Rick e T-Dog por terem deixado Merle para trás. No entanto, ao chegarem lá, encontram apenas a mão decepada de Merle, um serrote e um rastro de sangue. Daryl, furioso, pega a mão do irmão e, tomado pela raiva, ameaça T-Dog com sua besta. A tensão aumenta, mas Rick intervém, apontando seu revólver para Daryl, forçando-o a recuar. Seguindo a trilha de sangue, eles descobrem que Merle conseguiu escapar, mas não sem dificuldades. Pelo caminho, encontram zumbis já abatidos, provavelmente por Merle, em um fogão a gás, onde ele cauterizou o coto da mão para conter o sangramento. No acampamento, Dee exibe um comportamento estranho. Sem explicações, começa a cavar buracos no chão e se recusa a parar, mesmo sob o sol escaldante. Quando os sobreviventes o confrontam, ele reage agressivamente, atacando Shane com sua pá. Shane o imobiliza, e Jean, em um surto emocional, revela que perdeu toda a sua família para os zumbis. Depois de se acalmar, admite que não lembra exatamente o motivo de estar cavando, apenas diz que um sonho o levou a isso. Antes de se afastar, ele aconselha Lori a nunca perder Cal de vista. Enquanto isso, Glenn traça um plano detalhado para recuperar a bolsa de armas. Ele avança sozinho enquanto Rick, T-Dog e Daryl o cobrem pelos becos de Atlanta. Durante a missão, Daryl é surpreendido por um jovem latino que, desesperado, pede ajuda. Mas antes que possa reagir, outros dois homens surgem e o atacam. Rick e T-Dog tentam intervir, mas os desconhecidos acabam sequestrando Glenn e fogem em um carro, deixando um de seus companheiros, Miguel, para trás. Rick e Daryl não perdem tempo e começam a interrogar o refém. Em um ato de intimidação, Daryl joga a mão decepada de Merle no colo do rapaz, mostrando do que é capaz. Aterrorizado, Miguel revela que seus amigos estavam atrás das mesmas armas. O grupo segue para um possível ponto de troca, mas o líder dos sequestradores, Guillermo, recusa qualquer negociação e exige as armas, ameaçando um confronto armado. No momento em que os dois grupos estão prestes a abrir fogo, uma senhora idosa chamada Abuela aparece em busca de seu neto, Felipe. A verdade vem à tona. Os sequestradores não são criminosos, mas sim protetores de um lar de idosos abandonado. Fingiam ser uma gangue para espantar possíveis invasores e saqueadores. Comovido,
Rick decide dividir as armas e a munição com Guillermo, garantindo que os idosos tenham proteção. Feito o acordo, seu grupo se apressa para retornar ao acampamento, preocupados com a possibilidade de Merle buscar vingança. Mas, ao chegarem, encontram um cenário de terror. O jantar dos sobreviventes é interrompido por um ataque devastador de zumbis. O caos se instaura, e vários membros do grupo são mordidos e mortos, incluindo Ed Pelletier e Amy. Rick e os outros chegam a tempo de exterminar os mortos-vivos restantes, mas não conseguem evitar as perdas. Andrea segura Amy nos braços enquanto a irmã dá seu último suspiro, deixando todos ao redor em choque. Jim, ainda abalado, finalmente entende o significado de seu sonho. Ele olha para os buracos que cavou e murmura, em tom sombrio. Agora ele se lembra por que os fez.